Bom, eu sou Elizabeth Regina de Oliveira, eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP. Você podia nos contar um pouquinho sobre o que é a sexualidade? Quais são as categorias que tem dentro dela? A sexualidade é uma orientação sexual que a principal característica dessa orientação é a falta de atração sexual por outras pessoas. Isso não necessariamente significa que não exista interesse amoroso, porque pode existir um interesse amoroso, independente, né, de atração sexual, mas é um tipo de relacionamento diferente, né, diferente daqueles que o sexo não está em primeiro lugar, vamos dizer assim, né? Então, dentro da sexualidade existem algumas categorias, porque esse conceito ele surgiu mais ou menos no final dos anos 90. É um conceito que é importante frisar, que ele surgiu na internet, a partir da interação de pessoas, né, do mundo todo, e também lembrando que esses conceitos novos, né, que surgem, eles vão aumentando à medida que existem mais recursos tecnológicos para isso. Então, precisou existirem os recursos tecnológicos que nós temos hoje para que houvesse esse conceito de assexualidade, considerando que é um número pequeno de pessoas. Então, primeiro, surgiu uma discussão na internet em relação a isso, e assim que foi possível, tecnologicamente, a formação de comunidades virtuais, foi aí que foi possível, então, alguém que tinha o domínio dessas tecnologias para criar uma comunidade, que foi uma comunidade grande, que existe até hoje nos Estados Unidos, chamada Haven, que trata então de tentar construir a assexualidade como uma orientação sexual tão legítima quanto a heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade, pansexualidade, entre outras. Então nós temos um princípio de que se começa a falar sobre isso na internet, que é no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Em 2001 é fundada essa comunidade, que é a Haven, nos Estados Unidos, que é a maior. Então, a partir daí, pessoas do mundo todo começaram a chegar nessa comunidade e colocando, então, essas particularidades, né, de suas vidas, que para elas achavam assim, que não tinha mais ninguém no mundo que não tinha interesse sexual por outras pessoas, e de repente descobriram que existia muita gente. Então pessoas do mundo todo começaram a se juntar nessa comunidade, e a partir daí começou então a troca de experiências, e a partir dessas trocas é que surgiram as categorias que são hoje discutidas como categorias da sexualidade. Então primeiro perceberam que, bom, uma coisa que todos tinham em comum, basicamente, era essa falta de atração sexual por outras pessoas. Apesar de existir uma atração amorosa, romântica, estética, intelectual, quer dizer, vários tipos de atrações existem, somente a atração sexual que não existe. Então, descobriu-se que esse era um ponto que unia basicamente essa comunidade. E a partir daí, descobriu-se então que dentro havia dois grupos, né, dois grupos maiores. O grupo de pessoas que, apesar de não sentirem atração sexual, desejavam uma parceria amorosa, e outras que nem desejavam nem mesmo a parceria amorosa, além de não desejar também o contato sexual, né? Então, só a partir daí nós temos duas categorias que a comunidade começou a chamar, né, de românticos, que são aqueles que querem sentem atração amorosa e desejam uma parceria amorosa, e os aromânticos, que são aqueles que vivem melhor sem essa parceria, não buscam essa parceria, não têm essa ideia, né, de se apaixonar, né, que muitos de nós têm, né? Então são pessoas que se sentem melhor com os laços de família, laços de amizade, mas sem a necessidade de manter nenhum contato além disso. Então aí nós temos duas grandes categorias. Agora, dentro das categorias dos românticos, ou seja, as pessoas que querem parceria amorosa, percebeu-se então que essa atração amorosa, ela poderia ocorrer tanto pelo mesmo sexo, como pelo outro sexo, como independente de sexo e gênero. Então a partir daí surgiram as categorias que indicam para onde vai a orientação afetiva, né? Que seriam então os homorromânticos, heterorromânticos, birromânticos e panromânticos.
Então, sempre pensando que essas categorias elas vão indicar para onde vai a atração romântica daquela pessoa. Ela não tem atração sexual, mas ela tem a romântica. Então, indica o direcionamento dessa atração. E, por outro lado, descobriu-se também que havia algumas experiências dentro da comunidade que eram experiências específicas de atração sexual dentro de determinadas circunstâncias, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que diz assim, olha, eu não sinto atração sexual, porém, se eu tiver num contexto de relacionamento emocional profundo, em que eu tenha confiança naquela pessoa, é possível que exista, dispare essa atração sexual a partir deste contexto e não fora dele. Tanto é que quando isso acontece, essas pessoas são classificadas como demissexuais, quando isso acontece, não é um acontecimento corriqueiro, sequencial, que vai ser, eu sempre vou assim, não. Então são ocasiões mais raras de acontecer, né? Mesmo porque precisa existir essa intimidade muito grande, emocional, antes que haja essa atração que possa surgir. Quando surge a atração é só por aquela pessoa. Se aquele relacionamento não der certo, então a maioria dos demissexuais prefere se identificar dentro do espectro assexual por causa disso, porque não é uma coisa corriqueira, né, que possa acontecer. Então acho que essas são as categorias mais importantes, relevantes dentro da sexualidade. Ao longo da sua pesquisa, você encontrou muitas ideias erradas que as pessoas têm sobre a sexualidade? Muitos conceitos errados, justamente porque a sexualidade é tão desconhecida como orientação sexual, ainda desconhecida. Então existem muitas pessoas que pensam que é uma patologia, né? Então tem aquela ideia de que a pessoa que se diz assexual, ela possa ter sofrido algum trauma emocional, ela pode ter sofrido um estupro ou abuso sexual na infância, então tem essa ideia. E isso é interessante porque quando eu comecei a entrevistar as pessoas os meus entrevistados da pesquisa, muitos deles me falavam assim, olha, antes que você pergunte, né, não era uma pergunta da pesquisa, mas antes que você pergunte, eu não tive nenhum tipo de trauma sexual, nunca sofri abuso, nunca sofri estupro, então eu quero deixar claro isso desde o começo da entrevista. Então, para você ver que é uma concepção muito errada que as pessoas têm de pessoas que são desinteressadas por sexo. Outra coisa é pensar que essa pessoa tem problema psicológico, né? Ela pode não se lembrar, mas ela tem de fato problema psicológico ou um problema fisiológico que precisa ser investigado antes que ela possa se identificar como assexual. Então, aquela pessoa que diz, olha, eu sou assexual, o outro diz, mas você fez dosagem hormonal, né? Para saber se você tem uma deficiência hormonal, alguma coisa assim, ou seja, há uma deslegitimização da sexualidade antes mesmo que a pessoa procure saber um pouco mais a respeito, né? Outros tem essa ideia errada de que a pessoa sexual, ela é assexual ou se identifica como assexual porque ela nunca fez sexo. Muitas pessoas nunca fizeram, de fato. Como se mudar. Como se isso fosse mudar, porque você nunca fez sexo. Quando você fizer, como você sabe que você é assexual se você nunca fez sexo? Né? Então, aí outra desqualificação da sexualidade da pessoa, porque você poderia perguntar a mesma coisa para um heterossexual. Como você sabe que você é heterossexual? Você já fez sexo com o mesmo sexo? Não? Então como é que você tem certeza? Ou seja, se fosse assim, todos nós teríamos que ter diversas experiências sexuais antes de construir uma autoidentificação. Então, nós exigimos dos assexuais aquilo que nós achamos que para nós é normal, né? Então, que não existe. Então, essa é uma outra concepção errada. Outra é de que a sexualidade não existe. Que a pessoa está querendo chamar atenção, não é? E que ela está querendo, de alguma forma, enganar as pessoas, né? Chamando atenção para alguma coisa que não existe e tudo mais. Então, isso, eu acredito que à medida que aumentam as pesquisas, né, e aumenta a exposição da sexualidade e das pessoas assexuais como pessoas que chegaram a uma autoidentificação, independente daquilo que todo mundo pensa, então
de fato, eu acho que isso pode ajudar a diminuir, né, o preconceito e esses estereótipos, então, errados que existem, né? A gente estava falando um pouquinho da sua pesquisa. Você pode nos contar como é que você chegou até esse tema? Eu cheguei a esse tema porque eu estava buscando um tema para o doutorado que estivesse ligado à diversidade sexual. Isso porque eu faço parte de um grupo de estudos de gênero na USP, na Faculdade de Educação, e nós, há muitos anos, né, produzimos pesquisas sobre gênero e passamos a produzir pesquisas também no campo da diversidade sexual, principalmente diversidade sexual no contexto da escola, escolar. E eu pensei que eu poderia, então, contribuir, de alguma forma, uma pesquisa que explorasse um pouco a diversidade sexual. Então eu comecei a buscar pesquisas, encontrei muitas pesquisas falando de homossexualidade e educação, muitas pesquisas já iniciando, né, sobre lésbicas na escola, ou sobre transexuais, que também é um tema que agora está sendo muito falado, então isso acaba aumentando o interesse das pessoas e também o interesse dos pesquisadores. E quando eu estava então fazendo a pesquisa, eu busquei alguns nichos, né, que pudessem não ter tanta representatividade ainda nas pesquisas e que eu poderia então contribuir nesse nicho. E foi aí que eu descobri a sexualidade pelo Google, na internet. Eu nunca tinha ouvido falar disso, isso foi em 2009. E quando eu descobri que havia grupos assexuais no Brasil, principalmente no antigo Orkut, todos os grupos estavam lá. Então as pessoas estavam lá, estavam discutindo, não havia discussões estruturadas a respeito, havia somente uma comunidade assexual fora do Orkut, que era uma comunidade mais séria, mais estruturada, mas as discussões eram totalmente desestruturadas no antigo Orkut. Então eu percebi que havia então os grupos, mas não havia pesquisa nenhuma sobre esse assunto no Brasil. Então eu comecei a buscar pesquisas no exterior, havia poucas também. Na época que eu comecei, havia alguns, sei lá, talvez uns 20 artigos, no máximo, né? No exterior, na Europa, Estados Unidos e Canadá, principalmente, são os principais polos que fazem pesquisa da sexualidade. E então, nessa constatação de que não havia pesquisas no Brasil, foi quando eu decidi pesquisar esse tema e oferecer uma contribuição, então, para o campo da educação. A sua entrevista foi, se eu entendi bem, através de sua pesquisa, foi através de entrevistas com as pessoas da comunidade, não é? Como é que foi seu contato com elas? Então, em primeiro lugar, quando eu fiz o projeto de pesquisa para a USP, eu não estava prevendo entrevistar pessoas assexuais. Isso porque eu já fazia parte de algumas comunidades, alguns grupos dentro do Orkut, e essas pessoas eram super arredias, né? Então eu tinha certeza que eu não conseguiria ninguém que pudesse me dar uma entrevista a respeito disso. Então o que eu prometi para a USP foi fazer uma observação, uma etnografia, por assim dizer, das comunidades assexuais dentro do Orkut, e a partir daí ver até onde eu conseguiria fazer essa descrição para a gente entender do que essas pessoas estavam falando. Então, a partir do momento em que eu percebi que havia então, esses grupos no Orkut, eu comecei então a frequentar para saber do que eles estavam falando, mas todos estavam escondidos, né, atrás de pseudônimos e avatares, e ninguém falava quem era de fato, né? Então, a partir daí eu decidi que faria pesquisa, mas conhecendo essa limitação de que possivelmente eu não conseguiria entrevistar pessoas. Acontece que assim que eu comecei a fazer a pesquisa, logo em seguida acabou o Orkut, né? Então esses grupos todos que eu poderia vir a ter algum contato ficou muito mais restrito, né? Eu tinha muita coisa já anotada, né? E muita coisa salva, mas não o suficiente para fazer uma pesquisa. Então eu falei, bom, vamos ver o que eu consigo, talvez eu consiga ler esses artigos que estão surgindo e tentar fazer uma sistematização, alguma coisa assim. Mas, a partir da leitura desses artigos internacionais, eu tive a ideia de montar um blog. Então, quando eu comecei esse blog, a minha ideia era trazer resenhas em português, em linguagem não acadêmica, para as pessoas assexuais que estavam aí, né, aqui no Brasil, mas não tinham acesso a esses artigos. E foi o que eu comecei a fazer. Então, a partir do momento que eu criei esse blog, as pessoas assexuais começaram a surgir e me procurar. Primeiro, para agradecer por estar fazendo a pesquisa. Então, ao longo da pesquisa, eu recebi muitos agradecimentos
de pessoas do Brasil inteiro me dizendo que finalmente elas estavam se sentindo representadas por estar sendo feita uma pesquisa na USP, numa universidade respeitada no mundo, a respeito de uma sexualidade que era até então totalmente desconhecida, né, e desqualificada socialmente. Então eu comecei a fazer a pesquisa já com essa possibilidade de fazer as entrevistas, porque as pessoas que me procuravam, elas já diziam, olha, você está fazendo a entrevista, então se eu puder ajudar, eu faço questão de colaborar, então como é que eu posso ajudar? Então se colocando à disposição para que eu pudesse entrevistá-las, né, de alguma forma. Então isso mudou totalmente a cara da pesquisa, porque aí, através então de também várias aparições na mídia, né, porque a pesquisa, assim que eu comecei a pesquisa, havia um interesse da mídia muito grande. Então, uma vez que localizaram uma pesquisadora fazendo pesquisa sobre a sexualidade, então eu comecei a receber várias propostas, vários convites para aparecer em canais de TV e tudo mais. Então, tudo isso ajudou a divulgar a pesquisa. Então, a partir da divulgação da pesquisa, aí mais pessoas ainda me procuraram. E no final, então, eu consegui entrevistar 40 pessoas auto-identificadas como assexuais, sendo que 40% de homens, 60% de mulheres, mais ou menos. Daqui para frente, você acha que esse tema ainda tem espaço para fazer outros estudos? Tem muito espaço, e não somente espaço, ele tem que ser olhado a partir de diferentes óticas, né, de diferentes campos do conhecimento. Tá? Então você pode falar de sexualidade dentro do campo da psicologia, por exemplo, ou da sociologia, ou dos estudos feministas, ou do direito, né? Do direito você tem como... Então as ciências humanas estão aí produzindo. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda também não tem muita coisa, né? Tem a minha tese de doutorado que eu defendi em 2015. Tem um outro trabalho também feito de doutorado, mas algum talvez sendo feito ainda, né, que a gente só fica sabendo depois que termina, né, praticamente. Então existe o interesse e existem algumas pesquisas sendo feitas. Mas trabalhos publicados, existem poucos trabalhos publicados. Então existe sim uma grande seara possível de pesquisa, de diferentes ângulos, né? Em que você vai olhar para a sexualidade e ver como é que... Porque ela não é uma questão só dos assexuais, ela é uma questão de todo mundo, né? Que os assexuais que eu entrevistei, que me falaram das experiências que eles tiveram na escola, por exemplo, com a educação sexual, e sempre foram muito negativas, porque existe um pressuposto de que todo mundo tem que se interessar por sexo, e quem não se interessa por sexo tem um problema. Então eles se sentem totalmente patologizados pela escola, né, que não conhece a sexualidade, que não é capaz, ainda não foi capaz de dar uma resposta a essa demanda, porque existe uma demanda. E se a gente considerar, mesmo sendo poucas pessoas, sempre há a possibilidade de ter alguém. Então, se a gente coloca a sexualidade como uma coisa que é compulsória, o desejo sexual compulsório, o interesse sexual compulsório. Então, uma coisa interessante que aconteceu durante a pesquisa foi que muitos homens assexuais que eu entrevistei pessoas de 15 a 49 anos. Então, uma grande faixa etária. Então, tem experiências de pessoas bem jovens, né, adolescentes, ou de pessoas já chegando à maturidade, né, ou já idosos e tudo mais. Então, a gente percebe que para muitos homens que me contaram suas experiências, né, eles me contaram sobre uma grande rejeição da sociedade, porque existe uma ideia de uma masculinidade, né, que a gente chama de hegemônica, que é aquela masculinidade que tem que estar sempre disponível para o sexo, tem que estar sempre buscando sexo. Porque homem sempre quer sexo. Homem sempre quer sexo. E não era o caso dessas pessoas. Então eles se sentiam extremamente oprimidos. Quer dizer, tem uma sociedade que oprime os homens, de um modo geral, os homens, claro que oprimem as mulheres também, mas a opressão sentida por eles é mais nesse sentido. Então, quase todos eles me disseram que passaram pela experiência de serem percebidos como homossexuais, socialmente. Então, das pessoas pensando que eles eram homossexuais porque eles não manifestavam esse desejo de sexo, né, esse interesse por sexo como outras pessoas, como outros homens. Então, existe aí uma opressão muito grande. Por parte das meninas, não tanto nesse sentido, porque no caso dos homens, até a família, né? Achava que era estranho, porque como nunca trouxe uma namorada aqui em casa, como é que pode isso? Então tem algum problema com esse rapaz?
né? Agora, para as meninas, os pais acham maravilhoso ter uma filha quietinha, estudiosa, né? Que vai bem na escola, que não tem interesse em namorar até atingir uma certa idade. Então, eles acham maravilhoso. Então, não tem este tipo de opressão, principalmente por parte da família. Agora, tem muito assédio para elas, né? Principalmente porque, como é considerado, né, que todo mundo tem desejo sexual, quando ela é assediada por um homem, esse homem passa a colocá-la numa categoria de mulher difícil. Então, quanto mais difícil, mais cobiçada, não é? Então, o assédio, ele pode se manifestar de uma forma muito cruel, porque não há compreensão de que aquela pessoa não está interessada. Ou se não está interessada, ela pode não estar interessada pelo sexo, mas talvez pelo relacionamento. Mas isso não é uma possibilidade. Não há uma distinção que eles consigam fazer. Não conseguem fazer essa distinção. Então tem isso. E tem também, elas me contaram, que ao longo da vida não sentiam uma pressão. Quer dizer, um pouco da ideia de que algumas pessoas achando que elas pudessem ser lésbicas, mas não tão forte quanto para os homens. Mas, à medida que termina a educação básica e vai para a faculdade, na faculdade é uma época, né, que as pessoas namoram e tudo mais, então podia haver um certo estranhamento, mas a pessoa que se dedica, né, aos estudos e tudo mais, então pode ser que não. Agora, a pressão maior da família começa depois da faculdade. Aí vai chegando aos 30 anos, mas e aí, né? Cadê o namorado? Cadê meus netinhos? Cadê os meus netos? E o casamento? Porque é uma expectativa social muito grande em cima da mulher, e até na ideia de que a mulher tem a missão, né? É uma missão que ela tem de ter filhos e tudo mais. Então existe mais essa pressão nesse sentido. Então são pressões diferentes de homens e mulheres. Uma coisa que é interessante dizer sobre a sexualidade, a diferença de assexualidade e celibato. Porque o celibato, ele diz respeito ao comportamento sexual. Então, o celibato é uma decisão consciente do indivíduo pela abstinência sexual, seja para sempre ou seja por determinado tempo. Muitas pessoas pensam, olha, eu vou me dedicar ao trabalho, me dedicar aos estudos, então por esse tempo eu não quero ter essa preocupação. Então pode ser isso. Isso, quando se diz respeito ao comportamento, é celibato. Certo, uma escolha consciente. É uma escolha consciente, que não é o caso da sexualidade. E aí, porque a gente vê a sexualidade como orientação sexual, é que ela não é uma escolha. A pessoa ela pode decidir pela abstinência, sim. Ela pode ser uma pessoa sexual e celibatária ao mesmo tempo, ela pode decidir. Mas o fato de não sentir atração sexual não é uma escolha dessa pessoa, tá? Não é uma escolha. Então, a partir daí tem essa diferença que é muito importante deixar claro, e também que a pessoa assexual, não há nada errado com o corpo dela, ela pode fazer sexo sim, e algumas fazem sexo, e fazem sexo em geral porque estão em relacionamentos amorosos com pessoas que não são assexuais. Então, a partir daí, e outra, a gente tem que sempre pensar que por que a gente faz sexo, né? Essa é uma boa pergunta, né? As pessoas costumam dizer que uma pergunta legítima é: por que você não faz sexo? Agora, ninguém pergunta por que você faz sexo. Existem muitas e muitas e muitas alternativas aí de possibilidade do porquê a pessoa faz sexo. Uma delas é a atração. Que ela pode fazer por outros motivos. Você pode fazer para agradar um parceiro, você pode fazer por baixa autoestima e uma oportunidade que surgiu naquele momento. Quer dizer, tem muitas e muitas possibilidades de motivos pelos quais as pessoas fazem sexo, e a atração é somente uma delas. E o assexual é a mesma coisa, ele pode fazer. Existem alguns assexuais que não fariam sexo, que tem uma repulsa pelo sexo e tem como certo que... Né? Então existe também essa diversidade. Como é que essa pessoa assexual encara a atividade sexual? Tanto ela pode aceitar a atividade sexual, porque por estar num relacionamento amoroso com alguém que não é assexual, mas como ela pode dizer: não, eu não vou fazer sexo. Então, para mim, não existe essa possibilidade, o sexo não está colocado como uma possibilidade, não é uma questão. Essa é a pessoa que mais dificilmente no mercado matrimonial e de relacionamentos que vai conseguir uma pessoa, talvez. Tem uma dificuldade para navegar os relacionamentos. Talvez tenha um pouco mais de dificuldade em encontrar, e muitas das pessoas que eu entrevistei, que não estão dispostas a fazer sexo, me disseram: olha, um medo que eu tenho na vida é que eu sempre vou ser sozinha. Porque não acreditam que possam encontrar alguém, né, a não ser que seja uma outra pessoa sexual, obviamente, mas que não vão encontrar alguém que as aceitem da forma que elas são.
Isso é um problema para elas também. Quando nós estamos falando, né, de ideias erradas, ideias equivocadas a respeito da sexualidade, uma delas, então, também é a falta de maturidade. Então, as pessoas dizem assim, mas você só tem 13, 14 anos, como você pode se identificar como assexual? Né? Você é muito jovem para se identificar sexualmente, né? E aí a mesma coisa, e as pessoas hétero? Será que também alguém de 14 anos, 13 anos pode dizer que sou hétero? Né? Então a pessoa hétero nunca é questionada, ela jamais é questionada, porque existe uma naturalização da heterossexualidade como a única sexualidade possível, legítima, e as outras então vão ter que passar por vários testes até que uma pessoa possa fazer essa autoidentificação.